Vamos dar início, então, à audiência pública para maiores esclarecimentos referente ao projeto de lei número 04, de 25 de janeiro de 2017, que define nova tabela de referência dos servidores públicos municipais e da outras providências. Quero, assim, convidar, então, o procurador jurídico do Executivo Municipal, Dr. Marcelo, para estar conosco aqui. Pode ocupar seu assento. E também a diretora executiva, diretora jurídica, doutora Simone Melcher. Ambos irão prestar maiores esclarecimentos ao grupo de vereadores. Inicialmente, quero passar a palavra aos doutores para que possam dar início a esses esclarecimentos referente ao projeto número 4. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer os senhores pela atenção. Foi uma iniciativa, o professor Paulo nos procurou e pediu que os projetos que pudessem gerar mais dúvidas, que nós viéssemos explicar e tivesse um debate, para que não gerasse nenhum tipo de problema. Como esse projeto, ele modifica, a questão da tabela de referência dos servidores, e foi elaborado exclusivamente no departamento jurídico, exatamente porque os critérios que foram utilizados foram técnicos. Então, nós nos prontificamos a vir aqui e prestar esclarecimentos que os senhores entenderem necessários, para que não possa ter dúvida em relação ao projeto de lei de número 4. Como eu disse, foi elaborado no departamento jurídico. O que os senhores perguntarem, se eu não puder esclarecer, o doutor Marcelo esclarecerá. O que nós gostaríamos realmente é que não saíssem com dúvidas daqui, para que nós tivéssemos uma maior transparência em relação a esse projeto de lei. Professor Paulo, não sei como desejam fazer, se desejam questionar, se desejam que a gente explane primeiro. Doutora, pode ficar à vontade para fazer suas explanações primeiro, e depois, em cima do que a doutora explanar, o doutor explanar, os vereadores questionam. Boa noite a todos. Como a doutora Simone avisou e informou, é um projeto de lei que foi, claro, de iniciativa do Executivo, mas integralmente elaborado no Departamento Jurídico, com duas visões. A primeira visão é aprovar uma nova tabela para ter condições de aplicar uma revisão linear a todos os servidores, a qual eu me incluo, e de certa forma, ele também traz uma parte de organização da administração pública. Nós tínhamos um problema que demandava um tempo e precisava ser sanado. Claro que não foi resolvido de forma integral, mas em um determinado momento necessário vai ter que se resolver. Mas nós tínhamos diretores executivos com diferentes referências e não tinha muito sentido cada um ganhar um valor. A mesma coisa acontecia, por exemplo, em outros cargos. Então decidiu dar um critério, um patamar. Todos os diretores executivos ganham a mesma coisa, todos os diretores de departamento ganham exatamente a mesma coisa. E, como vocês já devem saber, com conversas que aconteceram na sede do Poder Executivo, todos os cargos em comissão tiveram uma redução de R$ 123,69, até para deixar uma coisa isonômica mesmo nos cargos de comissão. O projeto, além dessa questão da aprovação da nova tabela, traz uma nova referência, que é a referência 4A, que o objetivo dela são justamente atender os agentes comunitários de saúde. Porque boa parte do salário deles é repassado pela União. E todo ano eles têm um reajuste, que, infelizmente ou felizmente, não acompanha o reajuste normal dos servidores, porque boa parte da verba dele, como eu disse, vem da União. Então, caso a União repasse, por exemplo, um valor acima do que a gente faria eventualmente numa revisão, seria uma maneira de a gente viabilizar um projeto de lei só para atender a referência 4A. Hoje o piso deles é alguma coisa em torno de R$ 1.014.
o qual era complementado com umas gratificações, como vocês vão ver no projeto, a gente acabou incorporando para não ter mais essa questão de gratificação e ficar bem transparente essa questão. Então, se ano que vem, por exemplo, o executivo aumentar esse valor R$ 1.300 e que teria uma dissonância, por exemplo, com uma revisão anual, a gente aprovaria só um projeto de lei para acompanhar o piso nacional da categoria deles. Por isso, uma nova referência exclusiva para agentes comunitários. A outra coisa que foi uma das partes do projeto. E, assim, que eu lembre agora, uma das principais questões era essa, a remuneração do pessoal, e a única que tem diferença aqui foi uma gratificação, eu quero deixar claro que só somente aos cargos em confiança. Quero falar essa questão técnica, porque até gera alguma certa confusão. Cargo em confiança é aquele cargo que o funcionário é concursado, é efetivo, mas tem dentro de um quadro uma gratificação. Eu até cito o exemplo que é exatamente, se você tem 5 funcionários do mesmo setor, e de repente, em um determinado momento, qualquer administração, não só atual, mas as futuras, precisa elencar dentro do seu corpo uma pessoa para ser chefe e ter mais responsabilidades, essa pessoa vai ter uma gratificação de 15%. Mas entenda, ele vai ter que, uma opção, tem que ser dentro do corpo dos funcionários efetivos. Ele nominar um chefe, ele falou, você é o chefe. Obviamente, quem tem mais responsabilidades também vai ter uma contrapartida nesse percentual. O projeto, assim, que eu lembro, não sei se a Simone vai querer... bem lembrado do Simone. O mais importante desse projeto, tinha esquecido. A referência 1, 2 e 3, durante a administração passada, pelas questões financeiras que todos sabem, elas acabaram se agrupando. A pessoa que presta um concurso público na referência 1 sabe quanto vai ganhar, e quando presta um concurso público na referência 2, fala, bem, é um pouco mais do que a 1 e a 3 e sucessivamente. Tendo em vista que não houve a recomposição dos anos na questão salarial, a referência 1, 2 e 3 acabaram se tornando o salário mínimo. Com a aprovação da nova tabela, que é o projeto que foi enviado, o projeto de lei número 04, a gente já deu uma diferença dessas referências, e com a aplicação da recomposição, aí elas vão ficar mais distantes ainda uma da outra. E possivelmente, como vocês vão saber aprovando esse projeto, nós não vamos ter mais, a prefeitura não vai mais pagar salário mínimo, né? A primeira referência vai se aproximar muito a um valor de R$1.000. Então, a gente também sai descola o primeiro salário é um salário mínimo. O que também é muito importante, até porque a referência 1, 2 e 3 são, acredito que alguma coisa na ordem de 30% a 40% dos trabalhadores da prefeitura. Na verdade, o projeto, nós precisamos, né, iniciar uma reforma administrativa, e por conta desses 3 itens que estão nesse projeto, a gente resolveu começar de algum lugar. Então, esses 3 itens foram essenciais para a gente começar. A gente precisava mudar algumas coisas. Começamos pela tabela. O critério de se mudar a tabela foram os que o Marcelo explicou. Referência 1, 2 e 3 se aglutinaram, né? E hoje, e até então, elas não acompanhavam sequer o salário mínimo nacional, elas eram inferiores, né? Por lei, o cidadão tem que ganhar no mínimo um salário mínimo, né? E aí o que se fazia? Pegava a referência 1, você chegava ao salário mínimo, e as outras foram, né, se juntando, e efetivamente não havia mais diferença. Logo, não havia vantagem mais para o servidor concursar na referência 1, ou concursar na referência 2, ou concursar na referência 3, né? E por isso, então, nós criamos essa nova tabela, os senhores podem observar, há uma diferença pequena ainda, mas há uma diferença entre a referência 1, 2 e 3. Como foi dito nesse projeto, assim que aprovada a tabela, se os senhores assim o aprovarem, nós encaminharemos um projeto provavelmente de reajuste dos servidores, do qual, com esse reajuste em cima da nova tabela, esses salários se elevarão
e o mínimo vai deixar de ser o mínimo mesmo, aquela referência só do nacional, ele vai ter uma elevação, e com isso o servidor de menor referência não vai mais ganhar só o salário mínimo, né? Então foi essa nova tabela foi visando num primeiro momento esses servidores. Logo desta nova tabela, e nós podemos falar isso com propriedade, por isso viemos aqui, quem está recebendo aumento salarial nesse primeiro momento são somente as referências 1, 2 e 3. Nenhuma das outras referências foi agregado qualquer centavo a elas. Não tem nenhuma diferença da tabela atual. Vocês podem comparar a tabela atual e comparar essa nova tabela, só vão encontrar alteração na referência 1, 2 e 3. E ela foi necessária exatamente também porque a gente precisava criar a 4A, que é a dos agentes comunitários de saúde, né? Nós temos um piso nacional, nós temos que acompanhar esse piso nacional por conta da verba federal que é repassada, e não vimos outra solução. Não tínhamos nenhuma referência que chegasse próximo ao piso nacional para a gente colocar aquela referência. Então, fomos obrigados a criar. E também criamos por aquela questão de que vamos pensar que o piso nacional se eleve a futuro reajuste que seja dado. Ele ainda se torne superior. Se vir a se tornar superior, nós podemos mexer só naquela categoria de servidores, sem ter que mexer na tabela de referência inteira, que gera um impacto financeiro muito maior aos cofres públicos. Diante da lei de responsabilidade fiscal, nós sabemos que nós não podemos dar o passo maior que a perna. Então, com este gatilho, nós podemos acompanhar a legislação federal, sem com isso infringir a lei de responsabilidade fiscal. A questão aqui dos diretores, como o doutor Marcelo explicou, ela foi uma questão unicamente de transparência. Há muitos anos, desde o tempo da gestão do professor Orlando Milan, se me recordo bem, do projeto de lei, em que houve uma alteração do artigo 24 da Lei 66 de 2001, criou-se gratificação para os cargos de direção, chefia e assessoramento. Então, hoje, todos os diretores recebem um salário base e uma gratificação sobre salário base. A gente vem observando que tudo tende a uma maior transparência dos órgãos públicos. E chegamos à conclusão que não se tornava muito transparente isso. Então, nós encaminhamos no mesmo projeto de lei a alteração da referência dos cargos de diretor e diretor executivo, chefe de gabinete, os cargos em comissão, basicamente. Deles, a gente não aumentou um centavo, pelo contrário, para que se adequasse à tabela de referência existente, como eu disse, não teve nenhuma alteração de um centavo da referência 5 em diante, nós só adequamos o salário que hoje nós ganhamos à tabela existente, com uma defasagem, na verdade, com a retirada de R$ 123,69, que essa era a diferença entre as referências, para que a gente não mexesse com elas, nós vamos suprimir esse valor do salário dos cargos em comissão. Todos, na verdade, têm ciência disso, foi decisão do prefeito, então, é por isso que nós adequamos. Com isso, vocês também verão no projeto de lei, essas gratificações do artigo 66 da Lei 2001, do artigo 24, elas serão também revogadas para os cargos em comissão. Eles não mais receberão essas gratificações, mantendo-se exclusivamente a gratificação de 15% para o cargo de chefia, para os cargos em confiança, né? Porque eles são servidores efetivos e nada mais justo que, para exercer uma maior responsabilidade, eles recebam por essa maior responsabilidade. Eu acho que é isso, senhores. Se houver qualquer dúvida, a gente se coloca aqui à disposição para esclarecer, né? Junto ao projeto foi o impacto financeiro. Foi encaminhado por quê? Porque a referência 1, 2 e 3 vai ter aumento, né? Vai ter uma diferença salarial efetivamente, logo vai gerar um impacto, com certeza, né? Nós não encaminhamos ainda o projeto do reajuste, porque o projeto do reajuste a gente depende desta aprovação para que a gente possa encaminhar, porque aí se em sendo aprovado, nós faremos o cálculo do impacto financeiro sobre essa nova tabela. Em não sendo aprovado, nós faremos o impacto financeiro sobre a tabela antiga. Nós já fizemos esse cálculo lá para que os senhores entendam. O salário da referência 1, se aprovada essa tabela, ele deve chegar a R$
quase R$1.000, né? Se ele for dado na tabela antiga, ele chega a 937. Na verdade, vai dar exatamente o salário mínimo, ele não vai ter vantagem nenhuma. Nem a referência 1, nem a referência 2 e nem a referência 3. Eles só terão vantagem, como eu disse para os senhores, de não receber um salário mínimo, se essa tabela for aplicada, e para que nós consigamos aplicar o reajuste sobre essa tabela. Aí sim, os salários deles se elevarão ainda mais do que está aqui na tabela, devendo chegar aí a quase R$1.000. Nós estamos falando aí de 990, 980, algo em torno assim. Na verdade, o percentual a gente vai definir assim que for aprovada a tabela. Até porque eu tenho que mandar o projeto, professor Paulo, dizendo que se atualiza em tantos por cento a tabela de referência. Eu preciso me referir à tabela. E para me referir à tabela, eu preciso saber se eu vou aplicar na tabela nova ou na tabela antiga. Tá? Então, só por isso que ainda não foi encaminhado. O doutor Ivan até tinha conversado comigo, da gente mandar conjunto, mas aí por conta desse problema de legalidade mesmo, nós tivemos que aguardar. Vamos aguardar a votação dos senhores, em sendo aprovada, nós já encaminharemos, protocolaremos o do reajuste, para que concomitantemente a gente já possa conceder aos servidores. Ok? Professor, eu fico à disposição como doutor Marcelo. Após a apresentação, então, do projeto número 4, explanação da doutora Simone e do doutor Marcelo, eu deixo aberta, então, a palavra para os vereadores que quiserem fazer algum questionamento, esclarecerem algumas dúvidas. Então, pode fazer uso da tribuna, pedir a palavra e fazer uso da tribuna. E, em seguida, se o vereador fez a pergunta, os doutores já podem responder para facilitar o trabalho. Com a palavra, o vereador Eliel Coppe. Boa noite, doutores. Ouvindo agora a explanação e analisando um pouquinho mais, se é que eu entendi, foi feito um aglutinamento, certo? O que assim? Eu quero dizer? Explica, não entendi. Para corrigir as referências, também foi mexido na questão dos outros cargos, sim, alterando a referência e tirando as gratificações. Sim. Que a princípio seria uma discussão mais longa. Não seria o caso apenas a tabela e depois a gente discutir a questão das referências, das gratificações, comissões, porque ele ficou tudo junto, agregado em pouco tempo, porque alguns ainda vão entender isso, né? Mas eu entendi o que foi feito aqui, mas nesse sentido, não que se pudesse ser discutido. Veja bem, vereador, como eu disse para os senhores, foi muito transparente, não tem nada aqui que está se escondendo, nós viemos aqui abertamente para debater por conta disso. Nós precisamos fazer essa reforma, tá? A gente tem que começar de algum ponto. Como essa demanda dos agentes comunitários de saúde, ela já vem, né? Inclusive tem um inquérito civil aberto no Ministério Público, do qual a gente também precisa prestar contas. E também é a mesma situação do que os cargos em comissão. É a questão do salário e da gratificação. É a mesma questão. Então, nós, visando sanar o mesmo problema, tá? Nós encaminhamos o projeto de lei, do qual também incorporaria a gratificação e incorporaria a gratificação e ela não seria mais paga à parte. Eu confesso para o senhor que, particularmente, eu não vi problema na discussão para que gerasse maior ou não discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, corrigiria essas questões, né, e a outra continuava da forma como está as gratificações, que chega até 50%, se não me engano. Não, o senhor está confundindo. Não. Nós são gratificações diferentes. A gratificação do qual eu me refiro no projeto de lei é a gratificação do artigo 24, que paga a gratificação somente para os cargos de direção, chefia e assessoramento. Então, qual é a porcentagem? E chegou até 45%. 45%. Isso, sim, mas sim, foi aprovado, é isso que eu estou dizendo. A minha pergunta era, se não fosse mais interessante, quero que vocês entendam. Vai continuar recebendo as gratificações, que seria em segundo momento até nós discutir. Então, eu entendo o que o senhor está querendo dizer. Eu só não estou entendendo por que vai gerar mais ou menos discussão. É pouco tempo assim para discutir, talvez, com eles, né? Para compreenderem. No meu ponto de vista. Eu estou falando que... Não, eu entendo. Eu como executivo, eu não entendi por que vai gerar mais ou menos discussão, constar esses porque, artigos. Porque assim, como é uma coisa urgente, a questão das referências primeiras, então nós já resolvemos isso, a questão dos agentes comunitários. Pronto. Haveria o aumento dos salários também, pronto, não ia dificultar nada.
E, em segundo momento, as alterações das referências com o aumento das gratificações. É isso que eu estou dizendo. Então, é que, como o senhor vai ver, nós estamos alterando a Lei 66. O senhor vai ver que o projeto, o que ela faz? Ele altera a Lei 66. É isso que ela faz. Que é a lei, né, que tem as referências, tudo. Então, desculpe, mas eu acho muito pouco producente a gente alterar uma lei e desmembrar ela em dois para resolver uma mesma situação que eu precisava resolver de questão de adequar mesmo, de uma mini reforma administrativa. Eu preciso de eu começar de algum lugar, vereador. Veja bem, nós temos outros projetos ainda que vão adequar, que também vão se transformar nessa reforma administrativa. E o ponto inicial foi esse. Como eu disse, como não vai haver aumento salarial, e eu não estou mudando a referência, da referência 5 em diante, são exatamente os mesmos valores que são pagos hoje, e a gente deixou muito claro no projeto que os cargos em comissão não estão recebendo aumento salarial nenhum. Eu também não, eu confesso para o senhor que eu não vejo qual é a discussão maior ou menor. Eu não estou com as referências antigas de cargos. Todas aqui. Cargos. Mas, pelo que eu entendi, está sendo alteradas as referências com as referências e extinguindo as gratificações. Isso, exatamente. É isso que eu estou dizendo. Se não seria um caso de mantê-los as gratificações para uma discussão posterior, porque o mais urgente mesmo, lógico, todos, mas principalmente os funcionários ali na base, né, que mais estão sofrendo nesse sentido. Sem dúvida, vereador Eliel. É que nesse ponto exato foi mais ou menos, na verdade, bem nesse sentido. Quando a gente decidiu falar sobre a questão de gratificação, eu até me lembro que conversei com o professor Paulo. Quando a gente fez o corte na gratificação, a gente tinha que revogar um artigo da Lei 66. Era o único jeito, para cortar a gratificação geral. Era o único jeito. Afetava diretamente 3 grupos. Primeiro grupo, agente comunitário, até porque tem esse inquérito mesmo, falando, olha, por que vocês pagam mediante gratificação a diferença para dar o piso nacional? Se geram os mesmos reflexos na folha, os mesmos reflexos, como se salário fosse, por que não paga em salário? Por que não? Então, corta-se essas gratificações. Na sequência, também tinha questões das gratificações do cargo em comissão e as gratificações do cargo em confiança de chefia. Quando foi fazer o corte das gratificações, a gente decidiu fazer da seguinte forma. Falamos, olha, vamos fazer o seguinte. Corta as gratificações, tente adequar minimamente o salário de cada diretor, em alguma referência existente, para ver como é que isso se comporta. Até porque, eu não faço parte do quadro em comissão, mas um corte na gratificação por si só, possivelmente haveria uma debandada no Poder Executivo. Eu não vou falar por eles porque eu não recebo o salário deles. Mas é que um profissional por R$4.000 hoje ficaria mais complicado de se manter. Mas aí é decisão de cada um. Foi quando eu conversei com o professor Paulo, nem tinha esses casos de 15% dos cargos de chefia, que eu justamente fui eu que alterei o artigo, para amarrar só em cargo em confiança. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Um cargo, por exemplo, que tinha na prefeitura, que é cargo em comissão. São os cargos que têm referência a 15, que são diretores, que não são diretores de departamento, são os diretores executivos. O diretor de departamento tem 45% de gratificação, o diretor executivo tem 20%, e eu acho que os chefes são 15%. Quando eu peguei o diretor executivo e lancei o valor do salário dele com 20%, ele ganha R$ 3.627,36, com mais 20% dá R$ 725,47, e dá um total de R$ 4.352,83. A referência mais próxima que existia é a referência 17. Falo disso porque sou o que eu ganho referência 17. E aí, para ele chegar nisso, ele vai ter que ter uma redução de R$ 123,69 para ele chegar nessa referência. Já o cargo do diretor não tinha nenhuma referência próxima, se você cortasse a gratificação.
Por isso que foi necessário criar uma nova referência 22, só que na primeira ideia não haveria corte. Seria exatamente, não haveria prejuízo. Seria exatamente o que ele ganha hoje com a gratificação, com aquilo. Só que aí houve uma questão seguinte, que, claro, porque só de um grupo, independente do cargo, a pessoa que trabalha na missão, porque só um grupo tem uma redução de R$ 123,69 e os demais cargos não têm? Chegou-se num consenso seguinte, olha, corta-se então de todos os cargos de comissão o que cortaria dos diretores executivos, ou seja, 12 diretores executivos iam perder R$ 123,69. O chefe de gabinete, para tentar chegar a alguma coisa próxima, ia perder alguma coisa na ordem de R$ 322. E os diretores iam manter. Aí adotou-se um critério. Não, olha, acerte as referências, entendeu? Para que se enquadrem minimamente possível e que se vai tirar, então, que se tire de igual de todos. Até porque, com a aprovação dessa tabela, é uma questão matemática e transparente, com os possíveis valores que já estão sendo planejados para dar a recomposição, vai ter um prejuízo porque não vai ser naquele salário originário, né? E era esse aqui. Como teve a redução na hora que você apresentar o percentual, vai quase recompor isso daí, vai até passar um pouquinho dos diretores. Mas, entenda, se fosse naquele primeiro valor, seria um ganho muito maior. Então, assim, claro que ninguém fica feliz de ter uma diminuição de salário, mas com a aprovação da tabela e a recomposição geral, isso volte a alguma coisa, pelo menos o que era antes, dos diretores. Já no caso dos funcionários efetivos, não. Aí todos eles, como nenhum teve perda, todos eles já... Aí sim, eles vão ter a recomposição integral. Mas o critério mesmo na hora, e como eu disse logo no começo da explicação, é assim. Infelizmente, hoje a gente não tem lá uma equipe técnica para fazer legislativa, para sentar e pensar em administração a ponto de fazer um novo projeto administrativo mesmo. Eu falei, já que não dá para fazer, vamos fazer de forma em degraus. Primeira coisa, acertar a questão dos diretores executivos, como eu disse, que era uma desordem, né? Era uma coisa que se avinha e cada um tinha uma situação. Então não dava, por exemplo, essas questões das áreas aqui de educação, esporte, tudo, cada um tinha um tipo de referência. A mesma coisa a gente falou, olha, então é um momento para fazer, é um momento, não é, mas foi, essa ideia nasceu por esse motivo. É um início de reforma administrativa que eu acho que deveria ser pensada a longo prazo e não por outras questões. Mas eu entendi o que o senhor falou. Ou seja, ainda que manter, por enquanto, as gratificações para no segundo momento discutir. Essa foi, não que haveria prejuízo a você, mas uma discussão com mais calma, vamos assim dizer. Obrigado. Na verdade, vereador, a discussão, se não for possível, vocês necessitarem de mais prazo para analisar, não tem problema. Para nós, entenda, nós viemos até com muita transparência aqui explanar por conta disso. A questão é que o reajuste só virá depois da aprovação ou não dessa tabela, porque nós só podemos dar o reajuste após essa tabela ser ou não aprovada, para eu saber como eu calculo. Como é que é? Voltemos. Isso mesmo. Nós vamos dar um reajuste aos servidores, ok? Para que eu possa mandar o projeto de lei para vocês, o projeto de lei, eu só posso conceder reajuste em cima da tabela de cargos e salários vigentes, ok? Tá? Para que eu possa, o executivo, fazer o impacto financeiro para mandar isso, eu preciso saber se eu faço, se essa tabela for rejeitada, eu tenho que fazer o cálculo na tabela antiga. Se essa tabela for aprovada, eu preciso fazer o cálculo na tabela nova. É porque ela dará a diferença. Você entendeu? Então, assim, ok, se precisar de mais tempo, eu entendo. A questão só o mais tempo só vai demorar para mandar mais um outro projeto, não, só veja isso. Só, o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que você aprovar o original para discutir depois, há o reflexo das gratificações. Então,
Então, é que não mudaria nada. É que hoje o impacto, tanto que o impacto veio com muito conforto em relação só à referência 1, 2 e 3, porque como não tem, pelo contrário, como até teve queda, não teve aumento, não muda a folha atual. Não muda do vereador a folha atual. A folha atual vai se manter como ela está. Ela só vai ter o impacto que foi enviado, porque a referência 1, 2 e 3, que hoje a referência 1 é de 880, ela pela tabela já vai para 937. Tem que ir, obrigado, né? Hã? Não pode ser menos de um salário, então é automático. É por isso que nós estamos... Então, a referência 1 até vai chegar a 937, mas assim, já aglutinou a 2, 937, e agora vai aglutinar a quarta. Então, na verdade, a intenção realmente não foi fazer... A gente precisava fazer a mudança da tabela. Ela muda a tabela, né? E nós precisávamos resolver isso. A questão só a gente pode até ficar fatiando o projeto, mas a gente não consegue nunca fazer essa reforma administrativa. Porque uma hora eu vou mandar uma coisa, depois eu vou mandar outra, depois eu vou mandar outra. Como eu disse, o critério foi muito técnico. Nós precisávamos fazer. Vamos começar de algum lugar. Vamos começar desse ponto. Ok? Ok. Como eu disse para o professor Paulo, e agora explano até para alguns vereadores, o reajuste, ele, num primeiro momento, só ficou condicionado a ela por conta das primeiras referências. Senão já podia ter dado reajuste. Mas quando nós dois, eu posso dizer isso com muita segurança, analisamos tecnicamente com o setor de finanças, a gente olhou um para o outro e falou, bom, mas e aí? Vai para 937. Se nós aplicarmos o reajuste antes, para depois mudar a tabela, eles vão ficar no 937. Eles só vão levar alguma vantagem se nós reajustarmos a tabela primeiro, para depois aplicarmos a correção, depois aplicarmos o reajuste. Entendeu? Então, a ideia foi essa. Eu entendi. É só me referir à questão das referências, como já tem a gratificação, para que nós, em tese, pudéssemos discutir no segundo momento. Mas eu entendi o que você está falando, eu sei que você está entendendo também a minha pergunta. Não, entendi. É isso que eu estou querendo dizer para o senhor. Se a questão é tempo de analisar mais, não vejo, o executivo não tem. O que não se pode, né? Por exemplo, é deixar de dar o reajuste para eles que já... Então, na verdade, não deixará de dar, mas ficará nos 937. Eu entendi. Entendeu? Na verdade, a referência 2 poderia manter o que está aqui. 947 e 957. Isso. Então, mas quando der o reajuste, se for sobre essa nova tabela, ele não vai ficar no isso, porque quando der o reajuste, ele vai para 990 e poucos. Eu sei. Você entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Eu entendi. Era uma desvantagem. Eu entendi a questão da tabela, só estou falando a segunda etapa das mudanças de referência. Não, é isso que eu estou querendo dizer, sem problema se precisar de mais tempo. Sim. Mas quero que vocês entendam a minha pergunta, para deixar bem claro, né? O pessoal poder compreender. Obrigado. O projeto de lei número 04 continua em fase de esclarecimento. Mais uma vez quero agradecer os doutores aqui pela presença e passo a palavra para algum outro vereador que queira fazer uso dela. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Uma boa noite a todos, né, aos doutores. Com relação, eu ia iniciar por um outro ponto, mas com relação ao reajuste, que vai ser num segundo momento, vocês têm ideia da projeção dessa porcentagem de aumento desse reajuste que vai ocorrer? Oi. Então, vereador, sim, a gente tem feito várias estimativas, né? Como eu disse, tudo dependerá também da tabela para a gente ter noção do impacto financeiro, né? O que eu posso dizer com muita segurança é que ele vai já em torno de 6% alguma coisa. Esse alguma coisa, nós só saberemos depois quando finalizar essa tabela para a gente gerar realmente impacto financeiro sobre ela, né? Mas será 6% e alguns vírgula alguma coisa, mas eu ainda não tenho isso fechado, não vou dizer oficialmente, mas o que o prefeito me passou é que geraria em torno de 6%. Praticamente quase igual da inflação, então. Sim, realmente, quase o valor da inflação, exatamente. Com relação às referências de 1, 2 e 3, eu só gostaria de saber como que foi pensado a diferença de R$10 a partir do salário mínimo. Uhum. Não seria interessante, é que seria, mas o que daria mais impacto, porque quando alguém vai fazer público, ele vê a diferença das referências, até mesmo para escolher, para prestar. Sim. E existe a diferença, a gente não costuma fazer de valores, eu prefiro fazer de porcentagem. Uhum. Não seria mais interessante pegar as diferenças entre eles de concursos que foram realizados de porcentagem
e aumentar e fazer a diferença entre eles em porcentagem, não em valores? Porque se você fizer em valor, claro, você vai fixar R$10 de diferença. Mas se você fizer uma aplicação de porcentagem, eu acredito que fique um pouco mais. Então, o nosso problema são critérios, como eu disse, foi muito técnico, tudo analisado. Se nós dessemos diferença percentual, primeiro que a tabela ela é em valores, então a gente não consegue muito mexer nisso, porque senão eu teria que mexer na referência de 1 a 25, né? Como ela fala em valores, qual foi o critério usado? A gente usou um critério em que ela não aglutinasse com a quarta referência, porque senão cada vez mais eu ia ter que mudar uma referência da outra, eu ia ter que mudar mais graus de referência. Como se tinha já, como eu disse, quando nós fizemos esse projeto e se falava em reajuste, nós já sentamos e analisamos como incidiriam as duas questões, né? Então nós já analisamos com o reajuste na sequência, como ficaria essa tabela. E aí em percentual, mesmo em percentual, a gente viu que não haveria uma desvantagem, por conta de que com o reajuste haveria uma diferença considerável ainda entre uma e outra. Historicamente, a referência 1, 2 e 3, elas são muito próximas, né? Elas já vieram, desde a sua criação, muito próximas uma da outra, por isso que chegou a ponto de aglutinar, delas ficarem idênticas. Foi uma primeira questão. A segunda questão é que quanto mais a gente diferenciasse a referência 1, 2 e 3, logo em cadeia eu teria que diferenciar as demais, eu geraria um impacto financeiro maior e daria um reajuste menor. Como o reajuste é linear e atende toda uma categoria de servidores, nós pensamos que neste momento seria mais vantajoso para todos os servidores dar um reajuste desse porcentagem e manter somente essa diferença menor entre a referência 1, 2 e 3. Se nós dessemos uma referência maior para 1, 2 e 3, hoje nós atingiríamos cerca de 140 servidores. Num demais, a gente prejudicaria 300 e pouco servidores que teriam um reajuste menor, porque esse sim, o reajuste ele vem linear. Tá? Então, foi pensando em todas essas hipóteses que a gente chegou nesses valores. Eu quero dizer para os senhores que, para chegar nesses valores, nós levamos 2 meses e meio, né, doutor Marcelo? Só essa tabela a gente deve ter feito umas 12 vezes, mais ou menos, para conseguir que não fosse injusto com ninguém, que não fosse injusto com nenhuma categoria, que a gente conseguisse manter, né, todos com um reajuste, ou os menores categorias, que é 1, 2 e 3, com um salário não tão ruim, porque não é o melhor salário do mundo, né? A gente vive com o salário que a gente vive, imaginem quem ganha 900 e poucos reais, deve ser muito difícil viver com um salário assim. Então, nós tentamos fazer com que eles, na verdade, tivessem uma vantagem, mas que não desprestigiasse os demais servidores. Sim. Não, é que a gente pensa assim, porque, como o nobre vereador falou, há uma preocupação muito grande nessas 3 primeiras referências, né? Sim. O pessoal tem cobrado bastante também. Sim. E a gente vê que há uma diferença assim, muito pequena. Então, eu acho que uma porcentagem, usar uma porcentagem, né? Ou, se for fazer uma escala percentual, seria melhor. Não, sim, com certeza. Do que aumentar. Se nós tivéssemos lastro financeiro, o senhor pode ter certeza que, com certeza, seria feito. É que, realmente, nós não temos todo esse lastro financeiro, né? Nós temos que pensar que se vai dar ainda reajuste, vai haver mais um impacto na folha, né? Há ainda a necessidade de contratação de outros servidores, há concurso em aberto. Então, nós temos que projetar isso, planejar isso a longo prazo. E quando nós, num primeiro momento, sentamos, como eu disse, foi feita diversas vezes essa tabela, nós pensamos o que nós poderíamos fazer nesse momento, e não atingiríamos o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que ainda fosse vantajoso para as 3 primeiras referências. Tá? Com relação a referência 4A, que é do ACS, né, do Agente Comunitário de Saúde, eu sei que o piso é isso mesmo, 1014. Eu só não entendi uma coisa. Esse 1014, ele vai de referência fixa ou ele está incorporado gratificação? Antes eles tinham um valor e chegavam ao piso com uma gratificação. Certo. Agora a intenção é cortar a gratificação, incorporando esse valor. Ou seja, daqui em diante, sempre o município pagará o piso nacional. Qualquer alteração da União, e seja qual for o percentual, está tendo projeto que é uma referência exclusiva, vai ser repassado diretamente em forma de salário, para não ficar mais essa questão, então
A União passou uma diferença, passou um valor, já que a gente não tem como chegar nesse percentual, então aumenta uma gratificação. Um outro ponto dos agentes é o seguinte, eu sei que eles têm um direito do 14º salário. Como que foi analisada essa questão do 14º salário do ACS, o ACE, não sei, mas eu sei que eles têm esse direito. Eu quero saber se foi pensado nessa questão. Especificamente sobre 14º salário, que não é exatamente objeto desse projeto, mas até vou falar porque, de certa forma, sou eu que faço as defesas nos tribunais. Hoje existe um impasse, eu vou ser bem sincero para vocês. Não existe uma súmula ou uma jurisprudência consolidada falando o seguinte. E eu falo isso até de forma recente. A gente tem um grupo de procuradores e leu, não leu, um procurador manda, olha, agente comunitário entendeu que aquela verba que é a mais, porque assim, os tribunais entendem exatamente assim, vereador Rodrigo. Eles entendem que um percentual que eles passam a mais, eu não vou lembrar de exatamente isso. Tem tribunais que entendem que esse valor tem que ser gasto na saúde. Lato sensu, assim, no serviço deles. E tem tribunais que entendem que isso aí tem que ser uma forma de 14º. A lei não foi assim muito feliz, não foi expressa no sentido de 14º, mas também não deixou assim, ela deixou margem de interpretação. E os tribunais hoje, eu falo assim, até porque me procuram lá, e eu falo, olha, como é que a gente vai? Só teria um jeito. Primeiro que se fosse incorporar como 14º, os senhores mais do que ninguém sabem, que todo aumento depende de lei. Nós teríamos que fazer a lei no município falando o seguinte, olha, incorporou, agora isso é 14º para você, entendeu? E seria uma forma específica deles. Não tem, e hoje os tribunais também ficam, cada hora um valor. Na realidade eu pergunto porque eu andei até verificando umas questões de repasses mesmo do governo para esse quesito. E como há sim esse balanço entre os tribunais, eu acharia que, por não ter algo definido, seria interessante a entregar a eles o que é devido duvidoso, vamos dizer assim. Eu acho que seria interessante. Até porque, ano de 2014, 15, eu acho que houveram alguns repasses de 14º salário. E foi bem identificado. Por isso que eu acabei até conversando com alguns agentes para saber se eles tinham recebido ou não. Então, por isso que eu questiono. Há uma possibilidade, não há uma possibilidade, já que essa questão até mesmo está em ação, enfim. Era uma questão de uma eventual conversa do Poder Legislativo com o Poder Executivo, óbvio, e se chegar numa situação, como eu disse, a lei em si, ela não é muito precisa. As pessoas que receberam foi mediante condenação de sentença judicial. Eu sei disso porque eu me manifestei. E também já tive questões afastando o direito. É claro que para uma pessoa que é leiga no direito, ela fala, mas como é que você ganha e eu não ganho? Nós trabalhamos no mesmo lugar. Eu entendo isso. E nas questões trabalhistas, ou de quem trabalha na área trabalhista, sabe que lá ainda é mais delicado ainda. Você chega a pegar situações onde, um exemplo, auxílio campo, um juiz vira e fala, olha, você vai incorporar isso no salário e o outro não. Eu fico também numa situação, mas por que ele ganha e eu não ganho? Eu falo, porque a turma que votou por ele deu e a outra turma não deu. Mas realmente teve assim, um pagamento nesse sentido, mas foi por ordem judicial. Salvo engano, também não tenho assim memória perfeita, mas teve sim. Sim. Uma consideração. Okay. Quando foi levantado esse assunto, até por conta da condenação que aí se levantou, e eu gostaria que os senhores também ponderassem isso, porque depende de lei. Lembrem-se que a partir do momento que você cria um direito para uma única categoria e não dá para os demais, você não está olhando a administração pública de forma linear. Você está olhando a administração pública com as suas devidas distinções, né? Hoje a folha de pagamento sofreria um impacto, sim, se tivesse essa lei e voltasse a um 14º salário. Eu só estou pedindo para que os senhores
uma vez que ele falou que depende executivo e legislativo, mas ponderem também essas questões. O benefício de uma classe, com certeza, gerará prejuízo das demais. Não tem como. Tá? É só uma questão matemática. Mas é só uma ponderação que eu estou fazendo aqui. É claro que não tem projeto ainda nesse sentido, nem nada. Vindo decisões judiciais, nós vamos cumprir, disso não há dúvida, né, doutor Marcelo? Tá? Em vindo condenações nesse sentido, a municipalidade vai cumprir. Sim, é que na realidade não é questão de dar para uma classe ou para outra. A questão é que, como há essa questão, vamos colocar como duvidosa entre tribunais, né? E vindo repasses, principalmente é uma questão do agente comunitário, que eu fiz esse questionamento. Outra coisa, aqui no projeto de lei, ele fala assim que algumas referências passam a ter novos, né? Vamos supor, chefe de cerimonial, né? Passa a ter referência 10. Mas aqui seria interessante trazer a referência antiga dele. De todos que estão aqui. Então, seria interessante colocá-las aqui, né, no projeto de lei, porque nós ficamos com uma dúvida, né? Como que seria, quem seria beneficiado e quem não seria beneficiado a partir do cargo. Então, acho que... Sim, não, claro que não. Não. Número. Não, isso é para a gente. Nós saberíamos. Né? Vamos supor, cerimonial. Né? É 10. Qual que seria o dele? Eu não sei. Vamos dizer que seria qual a referência que ele está aí, vereador? É só um exemplo. Não, 10. A referência 10. Na nova tabela, qual é o valor? Não, ele passa a ser 10. Sim, qual é o valor que vamos supor que o senhor aprovasse? 1.649,68. 1.649,68. Isso. Antes ele ganhava 1.687,29. Porque ele se enquadra, como é chefe, aquela lei, a lei, acho que é 67 de 2001, 66, desculpa, 2001, ele é chefe cerimonial, né? Sim. Logo, se ele é chefe, que agora na lei nova, só chefe carga em confiança, para lembrar, não poderia mais ele. Chefe é 15%, a referência dele antiga era 8%, na tabela antiga. Sim. Com 15%, R$ 220,08, o que dá um total de R$ 1.687,29. Como eu disse, o que nós fizemos? Tenta encaixar ele numa referência mais próxima que tenha. Só que, claro, não vamos tacar numa referência acima. Qual era a referência mais próxima do que está na nova tabela? E essa referência 10 é a mesma da passada, como a gente explicou. A diferença na tabela foi do 1, 2 e 3. E o 4A. Sim. Pode ver que ela é 6.649,68. É que se eu jogasse na 5.000, na 1.590, ele perderia mais do que os outros. E se eu jogasse na referência 11, ele teria aumento e não estaria justamente o que está aqui no projeto, que a gente fala que todos os cargos em comissão perderam valores. Não, eu falo isso porque... como não traz, a gente não sabe quem diretores, né? Ele passa a ter referência 22, né? Eu queria saber qual era a referência dele antiga, né? Então eu acho que no projeto de lei deveria vir. Deveria vir. Ele passa a ser, então entende-se que a lei que é existente, ela já é de conhecimento, entendeu? Então a gente só está passando, então está alterando a lei que já é de conhecimento. Por isso que a gente só coloca passa, que já se conhece por lei, que hoje a referência é 18. Então, o senhor quer perguntar, eu vou falar todos, que aí eu gosto, vamos esclarecer tudo uma vez. Hoje, existem os chefes executivos, que vamos dizer assim, são os chefes de segundo escalão, e os chefes de primeiro escalão, que são os chefes de departamento, que são os que coordenam os departamentos e tem os executivos abaixo dele. Hoje, um chefe executivo, ele tem de salário, ele recebe a referência 15, que é R$ 3.627,36. Ele recebe 20% de gratificação, porque ele é diretor de departamento, diretor de executivo, desculpe. Então, ele tem uma gratificação de R$ 725,47. E hoje o salário dele no Olerite, que é o mesmo que está aí, é de R$ 452,83. Se pegou, então, a referência 18, que era uma 17, desculpe, já existente, tá? Que é de R$ 4.229,14, que era o salário
mais próximo do que efetivamente ele já recebe hoje. Tá? Diretores executivos, o qual eu me enquadro. Diretor de departamento. Obrigada, Marcelo. Referência 18. Os diretores de departamento são saúde, educação, jurídico, administração, finanças, obras. Pulei algum? Não, diretores de departamento. Você falou planejamento? E planejamento, tá? Então, nós somos os diretores executivos do quais temos departamentos, outros diretores vinculados a nós. Nossa referência hoje é 18, nós recebemos de salário base 4.411,12. Como diretores de departamento, recebemos uma gratificação de 45%, que dá R$ 1.985. Então, nós recebemos um salário hoje total de R$ 6.396,12. Neste caso, não havia uma referência que chegasse a esse valor. Então, hoje se criou a referência 22, que é R$ 6.272,43. Exatamente R$ 123 a menos do que nós recebemos hoje. Tá? Como eu disse, foi feito dentro, não houve nem impacto, porque foi exatamente dentro dos salários que nós já recebemos. Tá. Como as gestões anteriores também já recebiam. Desculpa, vereador. Não, desculpa. Deixa eu só entender uma coisa. Para você chegar numa referência nova, você pegou, os senhores pegaram referência padrão, mais uma gratificação e chegaram numa referência padrão, Sim, certo? Sim. Eles vão continuar com, esses diretores vão continuar com novas gratificações? Não. Na próprio projeto de lei, o senhor vai ver que não tem gratificação para os cargos de direção, tá? A única gratificação que os diretores recebem, a única, é da Lei 66 do artigo 24. Gratificação para diretor executivo, só existe esta gratificação. Que ficará de 15%. Que ficará, não, o que vai ficar de 15% é o chefe de departamento, que ele é cargo em confiança, então ele é efetivo, que será de 15%. E qual é essa porcentagem que fica? Permanece? É que mesmo que está na lei hoje, que é 15%. A própria lei, mas somente para os cargos em confiança. Tá, e para os diretores, vai ficar revoga. Nem o adicional, nada. A lei 66 de 2001, a lei 66 de 2001 tem um quadro, vereador. Esse quadro tem exatamente assim: diretor de departamento, 45%. Diretor executivo, 20%. Chefe de sessões e chefe não sei o que lá. Chefes em geral. Sim. 15%. No projeto de lei, fica exatamente escrito assim, ó. Ficam parcialmente alteradas a lei 66 de 2001, 104, para que conste referência aqui criadas, ficando definido ainda a extinção das gratificações constantes no quadro do artigo 24 da lei 66 de 2001. Parágrafo único. Foi aí que a gente fechou, por causa que foi justamente depois que eu tive a conversa com o professor Paulo. Eu falei, imagine que você corte uma única gratificação e ainda de servidores de confiança. Ou seja, aquele dentro dos funcionários que tem a mesma atribuição, só que ele tem uma questão de ser chefe. Por isso que foi feito amarrado. Assim, ó, fica mantida a gratificação de 15% ao chefe de sessões, e olha que desde que em cargo de confiança, para que não exista qualquer outra interpretação. Não, ou seja, que eu fazer parte do quadro. É que eu só queria entender, porque assim, o novo referência, então, foi referência padrão, mais gratificação, ou seja, se incorporou para fazer uma nova referência. Foi pagar o que se ganha hoje. Foi pagar literalmente o que se ganha hoje. Não, então, eu digo isso porque se não tivesse... Eu só quero entender o seguinte, foi incorporada a gratificação para fazer uma nova referência. Sim. É que se tivesse utilizado só a da referência e feito um reajuste nela, eu nem sei se nos outros, se vai ser feito o mesmo método para todos. Vamos supor, se alguém aqui da referência, um exemplo, da referência 6 ou 5 ganha gratificação, se foi incorporado e feito isso então. É isso que eu queria entender. Isso foi feito só para o alto escalão, digamos assim. Não, aí eu vou explicar para o senhor por que não. Foi usado o critério que o vereador tinha questionado. Nós precisávamos começar uma mini reforma administrativa. Já com os agentes comunitários de saúde, o que a gente está fazendo? Eu não estou cortando gratificação
para que se tenha um salário, já um salário para que a pessoa tenha noção de que aquilo que a pessoa ganha, né? Exatamente pela transparência. Qual foi o segundo critério? Olha, não tem transparência, não tem mesmo, estou sendo sincera. Pagar-se salário mais gratificação. Eu acredito que na gestão que isso foi criada, né, foi criado porque não se conseguiam técnicos na época que viessem por esse salário, e eu confesso que o doutor Marcelo falou um negócio com muita propriedade, e se cortasse a gratificação, haveria uma demandada de diretores. Hoje eu já digo para os senhores que conseguir bons técnicos, porque técnicos ruins tem de monte aí no mercado, que entendam de administração pública, para vir por o salário base, a Prefeitura de Pariquera não terá, eu estou deixando bem claro. Como já são salários que são pagos hoje, logo não está se causando nenhum prejuízo, nem à classe dos servidores, né? E nem está sendo vantajoso para esses diretores, cargos em comissão, então vamos manter a transparência. Cortam-se as gratificações, o salário é qual? O meu salário é 6.272, que vai ser a nova tabela. Sim. Este é o meu salário, entendeu? Para qualquer fim, é isso que vai vigorar, tá? Então, para que fique bem claro, a gratificação contida na Lei 66 para esses cargos, elas, com a mesma lei que nós mandamos mudando a tabela, a gente pede que seja revogado esse artigo. Assim, porque senão você vai pagar gratificações redundantes, né? Aí haverá aumento salarial. Tem porquê. Né? Aí teria um aumento. Sim. Então a ideia foi essa, tá? É somente isso. Obrigado. Mais uma vez agradeço a doutora Simone e ao doutor Marcelo pelos esclarecimentos, e a palavra continua aí aberta aos demais vereadores que queiram fazer uso dela. Ninguém mais quer questionar? Doutora Simone e doutor Marcelo, só assim para uma questão de esclarecimento, tá? Assim, para deixar mais claro aos colegas vereadores também, gostaria que os senhores dissessem um pouquinho para nós a respeito do quadro do magistério. Na verdade, a gente já conversou, mas gostaria que trouxesse para o grupo de vereadores também. A dúvida é como... se eles terão essa reposição... Terão. O magistério, ele é a única classe, né, que ele já tem um regimento próprio, né? Ele tem lá a sua lei própria, e nessa lei, ela já estabelece quais são os critérios de diferenciação entre as classes, né, 1, 2 e 3. No projeto de lei do reajuste, vem um artigo específico que, para o quadro de magistério, esse reajuste ele é aplicado no primeiro nível da primeira referência, né, no percentual que é dado aos demais servidores, e como por lei, na própria lei dele, ele já se desdobra em 5%, se salvo engano, entre as classes, ele é dado só na primeira referência, porque pela lei ele já se desdobra nessa porcentagem nas demais. Sim, o mesmo reajuste escalonado para os servidores, em tese aí com matemática simples, ele será usado aos professores. Mas na primeira referência é do nível 1, e por lei ela já se desdobra na porcentagem das demais, como foram feitos nos outros projetos de reajuste. E no primeiro projeto nós tivemos problema por isso, não fizemos essa diferenciação e causou uma distorção na lei, né, que fala exatamente do magistério. Mas depois foi corrigido e agora faremos dessa forma para que não tenha mais problema. Sim, eles terão o mesmo benefício dos demais servidores. Então, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu finalmente quero agradecer mais uma vez a doutora Simone Melcher, doutor Marcelo, procurador da Prefeitura, pela presença, pelos esclarecimentos, agradecer cada um dos vereadores, por estarem aqui, ouvindo, participando, e espero que os senhores tenham aí, após os esclarecimentos também, formado a opinião referente ao projeto, e que assim o projeto também possa ser votado de uma forma justa com os funcionários e também de maneira rápida, para que os funcionários não sejam prejudicados também. Na verdade, como eu disse, professor Paulo, o projeto ele já está engatilhado, ele está basicamente pronto. A gente está dependendo de saber se aplica ou não essa tabela ou a tabela antiga. Infelizmente, é uma questão que é matemática, não tem como nós encaminharmos. Apesar do doutor Ivan, a gente tinha conversado, no projeto de lei eu falo da tabela existente. Da tabela existente, a tabela existente hoje não é essa, a tabela existente é outra, né? E por conta disso, a gente acabou segurando o projeto e aguardando para ver o desdobramento desse para saber como nós mandaremos.
projeto virá, gente. Não haja dúvida disso. As senhoras aprovando ou não essa tabela de referência, ou tabela do reajuste, ela virá. A questão só é que ela vai haver um impacto maior nas 3 primeiras referências. Se não aprovada essa tabela, eles terão um benefício menor. Se aprovada essa tabela, eles terão um benefício maior. Como eu disse, foi elaborado no jurídico, com muita tranquilidade, com muita propriedade, eu falo isso. Nós somos um departamento somente técnico, né? Até o doutor Marcelo brinca comigo, que ele fala que as questões políticas, ele fecha a janela, podem continuar discutindo, a gente volta para a casinha só da técnica, né, doutor Marcelo? Então é isso. A gente sempre se colocou à disposição e continua se colocando dos vereadores. Qualquer esclarecimento, deixe de qualquer outro projeto que queiram, professor Paulo. Querem marcar outras audiências públicas, tem dúvida de outros projetos, marca que, claro, dependendo da disponibilidade, a gente vê a agenda um dia, vê um horário, se não for uma audiência pública, com as comissões, a gente se coloca à disposição para vir esclarecer qualquer dúvida. Claro que projetos oriundos do nosso departamento, nem todos os projetos de lei que vêm para a Câmara são oriundos do departamento jurídico, né? Mas os que forem elaborados por nós, podem ter certeza que a gente se coloca à disposição para vir prestar qualquer esclarecimento. Agradeço a todos, então, pela presença e, sem mais nada a tratar, dou por encerrada essa audiência pública.